tudo bem? Como vai você? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada para você que está aí assistindo o nosso canal, o programa Cibele Rabelo. E hoje a gente tem um assunto muito legal para falar com você. Muita gente pergunta, muita gente questiona, mas como que funciona, como é que pode, o que que não pode, que idade que pode, enfim. Todo mundo quer saber sobre o que? Cirurgia plástica. Pois é. Então, pensando em você, atendendo os seus pedidos, é claro, porque esse programa é feito exclusivamente para você, eu vou conversar com ele, com o Dr. Fernando Henrique Novaes. Ele é cirurgião plástico, formado em cirurgia plástica pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. E aí a gente vai saber sobre muitas coisas. Olá, Dr. Fernando. Olá. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, e com você? Já aproveitar para agradecer, né? A gente faz dias que a gente está perturbando, né? Ai, precisamos conversar, né? Porque as pessoas querem saber, né? Todo mundo quer saber. Uns quer saber sobre colocar seio, outro como que arruma o nariz, a barriga, não sei o quê. Exatamente. Aí a gente falou assim, bom, só tem ele. A cirurgia plástica no Brasil, o Brasil é um dos líderes mundiais em cirurgia plástica, então é muito comum que esse assunto venha em pauta, em programas, em discussão, em canais da internet, é muito comum. E olha só que interessante, né? Porque é um método cirúrgico que está aí há tanto tempo e ainda assim as pessoas continuam tendo dúvidas, né, a respeito. Porque a medicina de forma geral, né, Sibeli, ela sempre está atualizando, sempre tem alguma novidade, sempre tem alguma mudança. E com a cirurgia plástica a mesma coisa. A cirurgia plástica de hoje é diferente da cirurgia plástica dos anos 2000, que é diferente dos anos 90. Sempre tem uma modificaçãozinha. Sempre vai evoluindo, exatamente, né? Que bacana. E eu estava lendo a respeito que Japão e México perdem para o Brasil em cirurgia, que nós fazemos mais cirurgia plástica, aliás, do que o Japão e o México, mas a gente ainda perde para os Estados Unidos ou a gente já está ali juntinho? Teve uma época que eu acho que a economia do Brasil estava um pouco melhor, que o Brasil até chegou a liderar, lá nos anos 2013, 2014. Mas hoje os Estados Unidos ainda é o líder mundial, mas o Brasil também tem uma potência imensa nesse ramo. Tem muita cirurgia plástica. E agora eu quero te perguntar o seguinte, para que você se tornasse um cirurgião plástico, como que foi? Primeiro a faculdade de medicina, conta pra gente como é que são é o alguns caminho. Processos, né? Eu brinco que são provas. A primeira prova, a faculdade de medicina, são 6 anos. Depois mais uma prova para você entrar em cirurgia geral, que são 2 anos. Certo, depois, só já são 8, gente. Depois mais uma prova para você fazer mais 3 anos de cirurgia plástica. Aí você se torna cirurgião plástico. E desse caminho, desse passo em diante, você vai se aprimorando, vai estudando. Tem alguns colegas que tentam buscar mais uma linha, buscar outra linha reparadora, ou então a estética especializada em algum setor. Mas, de forma geral, é esse período, são 11 anos. 11 anos. E você é super jovem. Comecei cedo. Começou cedo, né? Lógico. Né? Vocês estão vendo aí, né? Nós temos uma amiga em comum que ela falou assim, Beli, ele é super jovem. E eu achei super bacana a gente que eu entrei na faculdade passei na prova com 17 anos, né? Verdade, olha então, só, né? Começa muito rápido. Que maravilha, né? Graças e um olhar assim mais jovem para esse mundo. Sim, fundamental. É fantástico. É fundamental, né? A gente sempre escutar os mais velhos, porque a experiência também é algo que é muito importante, mas é também fundamental a gente valorizar o que o jovem também traz, né? Muito, de novidade, de exposição, de conhecimento mais recente, isso também tudo é importante. Tudo soma, né? Soma. Não dá pra gente fazer o novo sem olhar para trás, né? Exatamente. Tem que fazer esse olhar, Perfeito. Né? E uma outra coisa que eu quero te perguntar, e por que cirurgia plástica? Porque a cirurgia plástica, quando eu fui fazer medicina, entrei em medicina e achava que eu ia ser cirurgião, já imaginava isso. Olha só. Tanto é que desde o começo da minha faculdade eu acompanhava um cirurgião, mas ele é um cirurgião, um oncocirurgião. Tá. Acompanhei durante 6 anos, mas quando eu rodei em cirurgia plástica na época, você está em estágio de cirurgia geral, você passa em várias especialidades. E quando eu passei em cirurgia plástica eu me encantei, gostei muito, me interessei muito pelas cirurgias e foi ali que eu decidi. Que legal. E assim, deve ser algo maravilhoso, porque mexe com a autoestima da pessoa, né? Principalmente as mulheres. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o câncer, né? Sim, esse tipo de cirurgia plástica é fundamental, né? Para uma mulher que faz a cirurgia mastectomia, que é a cirurgia da retirada da mama. O símbolo da feminilidade da mulher, que representa essa
força feminina está muito nas mamas, né? Entendi. Então, quando a mulher, por uma doença, tem que retirar uma mama e a gente consegue devolver um aspecto nunca igual, mas muito semelhante ao que ela tinha, isso é um conforto muito grande para a paciente. Isso é maravilhoso, Muito. né? Então, gente, ó, cirurgia plástica vai muito além da vaidade, tá? Com Também certeza. tem essa questão. E as cirurgias plásticas, elas podem ser funcional, reparadora, tem isso? Como que você... Existem divisões, cirurgião plástico estético e reparador. Existe sim algumas coisinhas mais diferentes, mas eu costumo sempre dizer, Sibeli, que toda cirurgia estética tem um componente reparador e toda cirurgia reparadora tem um componente estético. A gente costuma dizer que as cirurgias reparadoras são as cirurgias de reconstruções, cirurgia que envolve pacientes queimados, pacientes com câncer que a gente reconstrói, e a cirurgia estética são as cirurgias que são as mais comentadas, né, sobre aumento de mama ou abdominoplastia e por aí vai. E conta uma coisa, lá no seu consultório, o que mais as pessoas vão lá para procurar? Vai homem no teu consultório também? Vai homem. Não só no meu, mas como de vários colegas, cada vez mais o homem tem procurado a cirurgia plástica. E o que mais eles procuram, assim? Depende da faixa etária, tanto para homem quanto para mulher. O paciente jovem, o homem jovem, procura muito por a ginecomastia, incomoda muitos homens, e também por gordura localizada, para fazer lipoaspiração mesmo. Outro ponto que alguns homens procuram é quando eles têm incômodo com a parte do nariz. Do nariz. Também é uma cirurgia procurada pelos homens. Tá. E no caso das mulheres? As mulheres, a faixa etária é bem importante. A paciente ali dos 20 aos 30 anos procura muito por aumento da mama. A paciente dos 30, depois que ela já foi mãe, ou então está na programação, depende, hoje em dia as mulheres estão tendo mãe um pouquinho mais tarde, um pouquinho né? mais tarde. Procura mais para cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração ou mamoplastia, até os 50 anos mais ou menos isso. A mulher depois dos 50 começa a procurar mais já pela parte da face, pálpebras, até mesmo a cirurgia da face, que é predominantemente após os 60 anos, mas algumas mulheres na casa dos 50 também já procuram. Entendi. E quem faz botox, por exemplo, pode depois fazer uma cirurgia plástica normal? Não imediatamente depois, mas pode sim. Tem um tempo que pode, depois sim, pode fazer. É um excelente aliado para manter, né, a pele em um bom aspecto, porque o Botox ele é um preventivo da formação de rugas, que às vezes a gente não corrige rugas na cirurgia, né? Então a pessoa faz um cuidado ao longo da vida, a mulher que se cuida mais, usa protetor solar, que você está falando que você usa, que faz um Botox. A toxina botulínica Botox ficou igual o nome comercial. É igual, como é que chama? O Blindex. Isso, é a mesma coisa. Faz um Botox, ela se cuida, ela vai chegar numa melhor condição quando necessitar de uma cirurgia, com certeza. Entendi. E os adolescentes? Procuram também para fazer? Procuram. Falando em criança e adolescente, criança, a parte estética, começa a procurar depois dos 6 anos de idade por conta da orelha abano. Entendi. É muito comum. O adolescente, o homem principalmente, ali depois dos 14 anos, começa a procurar pela queixa de ginecomastia. Tem muito bullying em escola, né? O menino não tira mais a camiseta, não entra numa piscina se não tiver de camiseta, vai pra praia e fica de camiseta, isso incomoda muito. Olha só, gente. E as meninas já podem ter, às vezes, depois do desenvolvimento, ali no final da adolescência, alguma queixa da mama. Tem meninas que têm algumas mamas com anormalidades, como a mama tuberosa, por exemplo. Ou então meninas que não têm nada de mama, que já menstruaram há bastante tempo, então já tiveram desenvolvimento e se comparam, né? A adolescência é uma fase de muita autoafirmação, né? É e aí a menina começa a se questionar, reclama para os pais, é muito comum um primeiro contato com os pais explicando sobre a cirurgia, normalmente posterga para depois de 17, 18 anos em diante, mas muitas vezes já tem um primeiro contato ali depois dos 16 anos para isso. Entendi. E no caso da criança com a orelha de abano? Como que funciona isso? Os pais autorizam? Não, independente, sempre os pais têm que autorizar, né? Menores de 18 anos o pai sempre tem que autorizar, mas o pai normalmente é o que leva, o pai e a mãe, né? Leva a criança no consultório depois dos 6 anos de idade, que é quando a gente começa a pensar na orelha de abano. Mas a criança precisa ter a queixa também. Entendi. Então a gente nunca vai tratar a queixa do pai e da mãe. Olha então, só que legal. Já aconteceu, até eu tenho uma familiar que conta uma história muito engraçada sobre isso, que ela levou a filha dela no consultório com 6 aninhos, falou que queria levar para operar a orelha.
E o médico perguntou, mas te incomoda? Ela falou, não. Então, a gente não vai operar. Não. Depois, quando ela passou a se queixar, alguns anos depois, que ela realizou a cirurgia. É verdade, gente. Olha, isso é muito importante o que ele está falando, porque muitas vezes você não está incomodado, né? Às vezes você está feliz com o seu bumbum, está feliz aí com o seu peitinho, tá tudo certo. E que não importa se o outro achou que você tem muita bunda ou que você tem pouquinha, né? Não importa, mesmo você sendo tem os que estar pais, bem. né? A gente não pode tratar uma queixa do pai e da mãe, a gente trata a queixa da criança. E nem do marido, viu? Né? Fala assim, olha, né? Não adianta, você tem que olhar no espelho e tem que gostar de você. Não é isso? Perfeito. E uma outra pergunta que eu quero te fazer cirurgia plástica, todas eu preciso de anestesia geral ou alguma coisa eu consigo fazer com o local? Não, tem várias coisas que a gente faz com anestesia local. Da parte reparadora simples, por exemplo, retirada de nervos, verruguinhas, tumorzinhos, podem ser feitos com sedação e anestesia local. A própria orelhinha abano, dependendo da idade, criança não, mas pacientes mais adultos, adolescentes, a gente já faz com anestesia local e sedação. A cirurgia das pálpebras, por exemplo, anestesia local e sedação. Eu gosto sempre da sedação, evito a anestesia local porque a sedação te dá um conforto, o paciente não vai ter a memória daquele trauma das agulhadinhas, das espetadinhas. Gente, isso é trauma muito, de agulha. isso é muito confortante, mas anestesia geral a gente pensa para cirurgias maiores. E também tem outros modelos de anestesia que o anestesista pode definir melhor sobre isso do que a gente, mas a gente sempre conversa. Mas sim, é possível fazer muita coisa sem anestesia geral, mas essa pergunta, vou até responder de outra forma, porque é uma pergunta muito comum, que as pessoas têm um trauma da anestesia geral, geral. E a anestesia geral é a anestesia mais segura que existe. Por quê? A anestesia geral é onde o anestesista tem controle de tudo através do monitor que está acontecendo com a paciente. O anestesista fica na sala? Fica na sala. Você tem a total confiança que tem um aparelho que está avaliando a respiração, avaliando tudo. Então a anestesia geral, isso é de muito tempo, né? Eu lembro quando eu era criança, vai fazer anestesia geral, virou um mito, um medo. Não é, a anestesia geral é super seguro. Isso é uma coisa que eu sempre falo com os pacientes, doutor, mas é anestesia geral? Calma, não tem problema. É a pergunta, né? Muito comum. Assim, tá tudo lindo, né? Chega no consultório, é tudo perfeito, né? Mas na hora que fala, olha, anestesia geral, então... É um mito que não tem que ser retirado mesmo, porque a anestesia geral é super seguro. Olha só, gente, que interessante. Eu não sou anestesista, né? Mas assim, o que a gente convive, né, no meio, meu pai é anestesista, inclusive, discuto bastante com isso sobre ele, tenho grandes amigos anestesistas. E ainda hoje, mesmo depois de toda a evolução, as pessoas ainda têm esse receio da anestesia geral. Tem todo esse receio, exatamente. Olha, gente, então o legal antes, né, da cirurgia é estar conversando mesmo a respeito disso. Não, inclusive, o anestesista se apresenta, conversa. Se apresenta, normalmente a gente pede para o paciente passar numa consulta, às vezes pré-anestésica, muitas vezes vai só no risco cirúrgico do cardiologista, mas o anestesista sempre se apresenta antes da cirurgia, explica tudo direitinho e a gente também explica um pouquinho durante a consulta também antes da cirurgia. Tranquilo, maravilha. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, uma pessoa muito obesa, porque assim, tem gente que pensa que cirurgia plástica emagrece. Não emagrece. Não emagrece, gente. Não adianta, tá? A gente consegue melhorar, consegue lipoaspirar, consegue retirar medidas, mas a cirurgia plástica não é para emagrecer. Cirurgia plástica é para contorno corporal, é para retirada de flacidez de pele. Fazer aquela cinturinha modelada. Algumas pessoas a gente não consegue, porque tem gente que não é acinturado. Tem gente que tem muito paciente que foi gordinha e emagrece e tem uma cinturinha desse tamanhozinho. E tem paciente que sempre foi magrinha e não tem cintura. E isso você não consegue melhorar. Isso é característica a gente respeitar o ser humano, que cada um tem a sua característica. Eu até estava falando sobre isso hoje, que eu fiz uma prótese de mama hoje e uma prótese de mama ontem. São pacientes com alterações do formato do tórax totalmente diferentes e que fogem totalmente do habitual. Então, cada uma vai ter um resultado mais particular para ela. Não dá pra gente ficar se comparando. A gente vive num mundo muito de... Eu sempre bato nessa tecla de comparações, né? Eu quero ser igual dela. Eu quero ser igual àquela atriz, eu quero ser igual àquela menina.
Até mesmo a Bruna Marquezine, né, que é super bonita, esses dias postou que ela queria ser igual a Grazi Massafera. Tipo, gente, cada um é cada um. Cada um é cada um. E as duas são super bonitas, cada um tem sua beleza na sua Cada forma. um na sua beleza, é verdade. Então, olha, acho que a grande magia da vida é a gente se amar como a gente é. Exatamente. Né? E entender que a cirurgia plástica, ela promove melhorias, né? A gente melhora as pessoas, consegue melhorar a autoestima, escutar muito o cirurgião durante a consulta, entender aquilo que é alinhar a expectativa. Alinhar a expectativa é fundamental na cirurgia plástica, porque a pessoa, às vezes, ela vai, Fernando, eu vou chegar pro meu cirurgião e falar que quero virar o Brad Pitt. Não vai conseguir, não tem como, entendeu? Existem limitações e tá com isso bem claro. Quando a pessoa tem uma expectativa real, a chance dela se sentir bem, alcançar o sucesso é muito maior. Quando a expectativa é irreal, a chance de a gente ter um fracasso do ponto de vista de resultado para aquela paciente é maior. Então, muitas vezes é melhor você falar, olha, eu acho que eu não vou atender a sua expectativa, então acho que é melhor não operar. Isso acontece com frequência. Isso a gente ouve de um cirurgião, né, assim, super competente, como eu sei, né, do seu trabalho, e também de um cirurgião consciente. Sim. Porque a gente sabe que tem muito aí, né, tem muito cirurgião, e a gente sabe que inclusive uns que nem poderia estar operando no Brasil, acho que passa de 12 mil, que nem poderia fazer cirurgia plástica, então tem que prestar atenção nisso também, viu? Exatamente. E aí conta as histórias da carrochinha, a pessoa cai e aí não é nada daquilo. Doutores né? bumbum da vida Doutores que existem, né? Bumbum. Gente, tem muito... não. E falando nisso, como que a pessoa sabe quem é cirurgião plástico ou não de verdade? Excelente pergunta. Todos os estados têm conselhos, né? Regionais de medicina. Então, no conselho você pode entrar, digitar o nome daquele profissional, você vai encontrar se ele é um profissional apto ou não, e também pelas sociedades. Por exemplo, no Brasil, a Sociedade da Cirurgia Plástica é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, os médicos que pertencem às sociedades são médicos que realizaram residência de cirurgia plástica. Tem especialização. Exatamente. E está autorizado. Autorizado. Né? Olha só, então olha, antes de você sair por aí querendo se transformar na Bruna Marquezine, na Gisele Bündchen, antes de você querer fazer algum procedimento, entra lá, né? É só coloca na internet, no Google, pergunta, vai atrás, se informa primeiro, é a tua vida, né? Com certeza. Então vida a gente só tem uma, né, gente? Então a gente tem que fazer o possível. E agora estão me perguntando aqui uma coisa, eu vou perguntar do jeito que veio, ó, né? E a gente sabe agora que cirurgia plástica não emagrece. Não emagrece. Que vai fazer aquele contorno, né? Para quem Melhora. tem uma estrutura que vai dar para fazer isso. A gente consegue promover melhorias, mesmo os pacientes que estão mais gordinhos, conseguem melhorar. Mas não pode ter na cabeça que você vai emagrecer somente pela cirurgia plástica. Mesmo porque depois engorda, né? Exato. Eu conheço amigas você que perde fizeram... cirurgia, eu conheço amigas que fizeram lipo, gente, saíram lindas. Nossa, pensa na mulher, cintura, melhora bumbum, muito. barará. Um ano depois... Engorda 10 quilos, 12, 15 quilos. Então, tipo, se for fazer lipo, tem que fechar a boca. Não, se cuidar, né? Cuidar. Fazer um propósito, por exemplo. Vamos supor, você chega pra mim e fala, Fernando, eu tô com um projeto de alcançar tal peso. Eu vou falar pra você, Sibeli, esse é o peso que você vai ficar feliz? Eu vou falar, sim. Mesmo que seja abaixo ou acima daquilo que é o considerado ideal para você, sim. Então, ótimo, a gente vai trabalhar em cima disso. Primeiro vamos alcançar esse peso, depois a gente pensa na cirurgia para você, porque a oscilação, o efeito sanfona, tanto para mais quanto para menos, é ruim. Então, vamos supor, uma mulher tá lá, tá gordinha, opera a mama, fica com a mama bonitinha, em pé. Ela vai lá e emagrece 15 quilos. Aí perdeu o resultado também, entendeu? Então, por isso que às vezes as pessoas, o mundo é muito imediato hoje, a gente é muito imediatista, né? Sim, não tem Quero paciência. operar. Não, calma, às vezes vale a pena você ter um processo, esperar, cumpra aquelas etapas que você está querendo se propor para perder o seu peso, alcançar aquilo que você deseja. Para ver o que vai sobrar, até mesmo de pele. Exato, a cirurgia muda a cirurgia, é uma outra paciente. Olha que interessante, né, gente? Exato. Então, olha, primeiro, de repente, é fazer um planejamento Claro, mesmo, né? fundamental. É pensar, olha, eu preciso, se você tem que emagrecer 30 quilos, procura pelo menos fazer os seus 30 quilos ou os seus 10 e ver o que sobra, né? Vai sobrar pele, se tiver flacidez. É muito de uma conversa. Às vezes tem paciente que chega e fala, doutor, eu não quero emagrecer. Ela tá num peso, um sobrepeso, não tá nada que não é saudável, não é obesidade. Eu limito normalmente de IMC até 29 a 30, poucos casos mais do que isso.
Quando são casos que a gente considera praticamente higiênicos, né? Tem paciente que tem dobra, isso incomoda. Mas a paciente chega lá com MC de 27, 26,5, que é um sobrepeso, mas ela está feliz. Aí você consegue promover melhorias para essa paciente. Agora, tudo deixando bem claro para atrelar a expectativa e mostrar que a cirurgia plástica não vai levar ela para o IMC de 20. Entendeu? Entendi. E tem um caso que a gente achou, o Brasil todo viu, daquele rapaz que ele fazia cirurgias plásticas sem parar, porque ele queria ser, que era o companheiro da Barbie, né? Exatamente. Enfim, quantas cirurgias aquele rapaz fez? É saudável fazer tantas cirurgias assim? Não é saudável, não é saudável. E eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a cirurgia plástica ela deve promover, valorizar a beleza que todo mundo tem, melhorar algumas coisas que as pessoas podem se incomodar, mas fazer transformações, volta naquilo que a gente falou, querer se equiparar a um personagem, isso pra mim é totalmente over, não existe. É realmente complicado. E uma pessoa, vamos imaginar que ela fez esse ano uma lipo. De quanto em quanto tempo ela poderia estar fazendo uma outra lipo? Depende, uma outra lipo? A gente tem que avaliar cada caso, né? Vamos supor, a paciente fez uma lipo só da gordurinha do lado. Ela volta 6 meses depois, se incomoda da coxa. Você pode pensar em lipoaspirar a coxa, mas quando você pensa numa lipoescultura e a pessoa lipoaspirou bastante, que toda cirurgia tem risco, tem protocolo para você seguir para poder deixar a paciente saudável, né? A cirurgia plástica, a paciente precisa estar saudável. Tem que estar saudável, verdade. Então a gente tem que avaliar se tem necessidade e tem indicação. Porque é muito comum confundir gordura com flacidez de pele. As mulheres, principalmente nessa regiãozinha aqui, ó, do ladinho. É onde fica o sutiã. Isso, né? É muito comum, muito comum. Ah, doutor, eu quero tirar essa gordura. Às vezes é uma flacidez de pele e que fazer mais lipo não vai agregar nada. Então a gente tem que pensar em outras alternativas, às vezes tratamentos para pele mesmo. Isso que eu ia te perguntar, nessa dobrinha aqui do sutiã, você tem dobrinha aí no seu sutiã? Põe a mão aí para você ver se você tem, tá? Eu já achei alguma coisa aqui, gente, tá? Tá, não vou lipoaspirar. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Depende do caso. Tem gente que lipoaspirar melhora. Tem gente que tem indicação. Tem gente que você já lipoaspirou e continuou uma dobrinha, não vai melhorar fazer uma nova lipo. Entendi. E às vezes a gente tem que deixar isso bem claro pro paciente entender. Porque a paciente não pode esperar que tudo aquilo que ela tem de incômodo vai se resolver com a cirurgia plástica. Gente, não é uma máquina. Não é. Né? Aquela máquina de ressonância magnética tubo que você entra. Não é engenharia, não é exato. É uma ciência biológica, né? A gente lida com o ser humano. Então tem ser humano que tem pele flácida, tem ser humano que tem pele mais clarinha, cheia de estria, tem ser humano que tem pele mais negra, mais tonificada, oriental tem pele mais dura, mais tonificada. Cada um tem a sua característica. Tá, você japonesinha gostou de saber, né, da sua pele agora, né? Sentir daqui a vibração. Agora eu vou te fazer uma última pergunta sobre a gordurinha que também tem muita gente querendo saber. Aquela gordurinha, né, frutal, né, que fica embaixo assim do bumbum, parece uma bananinha. E aí? Dá para tirar na lipo? Dá, sim. Cirurgia, anestesia geral? Não necessariamente, existem alguns modos de anestesia, mas a anestesia geral pode ser usada se for uma lipoaspiração extensa. Depende muito do anestesista, da experiência dele com cada tipo de anestesia. A gente tem que deixar à vontade esse profissional, não é o cirurgião e nem a paciente que determinam qual vai ser a anestesia, entendeu? Tá. É o anestesista que ele vai falar, olha, para esse caso, eu considero que pela minha experiência, que essa anestesia é melhor para ela, essa anestesia é melhor para essa paciente. Tá. A bananinha foi muito sugada completamente na década de 90 e tinham resultados precoces muito interessantes. Hoje em dia, a gente sabe que se ela for totalmente lipoaspirada ou se for muito lipoaspirada, é essa bananinha que incomoda vocês que segura o bumbum. Então o que acontece? Às vezes lipoaspira muito a bananinha e o bumbum cede. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, às vezes fazer uma lipo discreta só para dar uma atenuada. Retirar a bananinha pode significar uma pitose, que é queda do glúteo. Olha só que interessante, né? Isso acontece também com quem faz aquela cirurgia, bichectomia. Bichectomia, acho tão bonitinho esse nome. Que às vezes tira e aí a gente percebe que cai, né? Tem muitos casos. É provável que alguns anos depois vai ter sim uma queda. Queda. Não é nenhuma queda, fica encovadinho com o passar do tempo. Pode encovar um pouquinho mais, depois de 20, 30 anos, uma pessoa que fez com 20 anos de idade, com 50 anos ela pode se incomodar um pouquinho com isso.
tem resolução, tem tratamento também, mas tem que ser explicado que isso pode acontecer, né? Entendi. Olha só, tá vendo? Olha, tem tanta coisa, doutor Fernando, pra gente perguntar. Não é simples, né? Não é simples. A gente fala assim, nossa, a gente vai ter um papo de 20 minutos, é bastante tempo. Mas aí quando a gente começa a falar, vai surgindo coisas, porque a gente vê muita coisa na internet, muita coisa na televisão. Muita coisa. Eu costumo brincar com os meus pacientes para no pós-operatório ter muito cuidado e selecionar aquilo que escuta de pessoas que querem o bem, mas as pessoas às vezes falam algumas coisinhas e podem confundir a paciente. Então às vezes a pessoa olha assim, nossa, mas sua mão ficou diferente daquela outra pessoa. Mas você viu como era o antes dela? Será que o antes dela possibilitava um resultado diferente daquele? Entendi. A gente não pode comparar. Às vezes você quer tentar ajudar a pessoa, torna aquela pessoa que está no pós-operatório que não é imediato. Exatamente. O resultado de uma lipoaspiração, você vai encontrar melhor, assim, depois de 6 meses, até 3 meses tem inchaço. Então, às vezes, tem aquela amiga que chega assim, mas eu acho que tem muita gordurinha. Não resolveu nada. Acho que... calma, espera, avalia, veja como ela é antes. E drenagem pós-cirurgia? Fundamental para algumas cirurgias, é fundamental. Fundamental. Entendi, olha só, então é bacana. E depois de quanto tempo, fez a lipo, depois de quanto tempo ela pode começar a drenagem linfática? Uma lipoaspiração simples, por exemplo, normalmente no segundo ou terceiro dia de pós-operatório já começa. Já começa. Exatamente. Olha só. E você já ouviu falar alguma coisa sobre a acupuntura para ajudar na cicatrização? Não conheço, mas estou aberto a conhecer. Então, tá bom. Olha só que legal, né, gente? Tá vendo como tem coisa pra gente perguntar, né? Pra gente saber? Então, olha que bacana. Converse primeiro com o seu médico. Primeiro, descubra se realmente ele faz parte da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Do CRM, principalmente. Do também, CRM, né? Legal olhar isso. Depois senta com ele, ok, é realmente um profissional qualificado, senta com ele, conversa, procure tirar todas as suas dúvidas. Lembre-se que você é um ser humano único e que você vai ficar parecendo exatamente com você mesmo, né? Então não adianta querer o que é de outro, porque cada organismo é um. Considero fundamental, se a pessoa quando está num projeto de fazer uma cirurgia plástica, levar na consulta uma amiga, um marido mesmo, que é a pessoa que vai cuidar do pós-operatório. Vai estar junto. Porque a pessoa que está realizando esse projeto, que muitas vezes é considerado um sonho por parte dela, às vezes você explica várias coisas, a pessoa está tão em êxtase de realizar aquilo, que a gente tem total impressão de que tudo entra por aqui e sai por aqui. E quando tem uma pessoa que vai e acompanha, a pessoa fala, olha, você lembra que ele te falou isso? Você lembra que a gente conversou sobre aquilo? Isso ajuda muito no controle da ansiedade depois, bastante. Eu considero muito importante. Eu sempre gosto que os pacientes levem um acompanhante. Um acompanhante. Antes da cirurgia, nas consultas para ajudar também nas informações, para ajudar, para mostrar as limitações, mostrar a expectativa, o que a gente consegue ou não. Porque é muito comum, às vezes, você chegar, explicou tudo aquilo para a paciente e a pessoa, uma familiar, vem assim, mas é assim mesmo? A gente explicou, daí ela fala, é verdade, ele tinha me falado. Mas alguma coisa, né? É fundamental. Então tá certo. Dr. Fernando Henrique Novaes, cirurgião plástico, esse rapaz super jovem, né? Que está aí trabalhando na cirurgia plástica com todo o amor, uma escolha feita com amor, preocupado com a autoestima da pessoa, preocupado com o ser humano que está do outro lado. Né? Como ele disse, não é uma máquina, né? É uma pessoa que está lá com sonhos, querendo de repente transformar vidas. E você que está procurando um cirurgião plástico, né? Te apresento o Dr. Fernando. Estou à disposição. Né? E qualquer dúvida que você tenha, manda pra gente, a gente encaminha para ele, vai estar lá o nosso telefone, tudo direitinho para você entrar em contato. E mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer incrível. Amamos a sua visita aqui, né? E olha, curta, dê seu like, compartilhe. Vamos fazer com que todas as pessoas saibam quão maravilhoso é a cirurgia plástica, desde que feita com responsabilidade e com amor. Um super beijo para vocês e até o nosso próximo programa.